Oi, eu sou o João. Sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Nós estamos no curso chamado Uma História da Filosofia Viva na Escola, que faz parte do plano de ensino para a Escola Estadual Jovino Silveira. Então, nós continuaremos as nossas aulas a partir de hoje e na próxima semana também através dessas chamadas do Google Meet. Isa, seja bem-vinda. Nos próximos 5 minutos, nós estamos esperando a chamada. E eu vou explicar o que eu vou fazer hoje. Então, nós temos dois tempos de aulas, ou seja, são 30 minutos mais 30 minutos. E eu tenho um plano de ações para realizar hoje. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou explicar como vai ser o ensino híbrido, como vocês acessam a nossa nova sala de aula, que recentemente foi criada pelo professor Murilo. E nós continuaremos nossos estudos assim. Então, existe uma metodologia de ensino que se chama ensino híbrido. O ensino híbrido, ele significa o seguinte, que nós nos reunimos presencialmente ou virtualmente e nós temos também uma sala de aula invertida. Essa sala de aula invertida, eu vou mostrar a tela para vocês. Essa sala de aula aqui, como a gente acessa a nossa sala de aula? No painel superior da tela, Gustavo, seja bem-vindo à aula de filosofia de hoje. Eu estou explicando sobre o ensino híbrido. Bom, como eu estava falando, a sala de aula de vocês agora, vocês entram. Agora sim, Gustavo, seja bem-vindo à aula de filosofia de hoje. Eu sou o João. Nós temos dois tempos hoje, tá? Então, como vocês acessam o ensino híbrido? No caso, eu estou aqui no meu computador de mesa e eu acesso por esse endereço que fica na barra de endereço no painel superior da tela. Vejam, vocês podem acessar também usando o celular de vocês, que agora eu estou usando ele para gravar a câmera e o microfone. Mas vocês também podem acessar usando o patrocínio de dados do centro de mídias. Eu vou explicar como fazer. Quando vocês acessam o centro de mídias, no painel inferior do lado direito está uma aba que está escrito Outros. Quando você clica nesse Outros, você vai ter acesso a esse mesmo local que é a sala de aula, clicando na tela, no botão verde, que é o Google Classroom. Josué, seja bem-vindo à aula de filosofia de hoje. Nós estamos no curso chamado Uma História da Filosofia Viva na Escola, e agora nós seguiremos uma nova dinâmica para a nossa aprendizagem, que é a nossa sala de aula do Google Classroom. Então, vejam, vocês têm essa página aqui para vocês. Como se fosse a sala de aula mesmo. Aquelas quatro paredes que nós voltamos a frequentar neste ano. Fã do Lagartão Radioativo, seja bem-vindo à aula de filosofia de hoje. Nós estamos no curso Uma História da Filosofia Viva na Escola e eu estou apresentando a sala de aula, a nova sala de aula de vocês, que é essa página. Vejam, eu como sou o professor orientador de estudos de vocês, vocês podem ver que eu já postei todas as atividades de filosofia para este bimestre, ou seja, o banquete está servido, certo?
Então é essa página aqui, essa sala de aula. Tem duas formas de acessar. Se for pelo computador de mesa, é o site chamado classroom.google.com. E se for pelo aplicativo do celular, é na aba Outros, onde está o Google Classroom. O Gustavo ele já está aqui, eu vi que ele até já entregou a atividade, muito rápido, muito competente. E vocês precisam entrar aqui, onde estão os alunos. Tá? Então vocês precisam entrar na sala de aula. Bom, como vai funcionar para vocês estudarem aqui nessa página, que é o Google Sala de Aula? Vocês podem ver, aqui na tela que eu estou apresentando, que nós temos já todas as matérias que estão na grade curricular de vocês. Língua portuguesa, artes, inglês, educação física, matemática, biologia, física, química, geografia, história, filosofia e sociologia. Então, vocês vão entrar nesse local aqui, que são as atividades, vão ver a atividade que está disponível. Por exemplo, a primeira aula, basta vocês darem um visto aqui e colocarem entregue. Já vai contar todos os pontos, porque não tem nenhuma atividade a ser feita mesmo. É o plano de aula. Vocês entram, tem até os critérios de correção, tudo certinho, tá? E podem estudar, certo? Então, o ensino híbrido ele funciona assim. E vocês podem acessar os materiais virtualmente. A Isa perguntou se as atividades que são postadas no grupo são as mesmas que estão aqui. Sim, sim, sim. A prioridade é que vocês tenham essa ferramenta do Google Classroom. Então, a prioridade é vocês entregarem pelo Google Classroom, que é muito mais fácil, muito mais rápido. Mas as atividades também serão postadas pelos professores no grupo de WhatsApp, ou seja, vocês têm dois locais para acessarem. Um é o WhatsApp, que tem um contato mais direto, né? Você pode perguntar dúvidas para os professores. E tem o Google Classroom, que é essa página aqui. Então, sim, é o mesmo. Sim, sim. Para o professor, é muito melhor que vocês entreguem pelo Google Classroom, porque ele não vai usar o armazenamento dos nossos dispositivos. Então, vejam, esse serviço que a Secretaria da Educação ofereceu para a gente, que é o Google Classroom, ele serve para isso. Ele é como se fosse uma pastinha das atividades de vocês que estão na internet, entendeu? Então, sim, prioridade é entregar no Google Classroom. Entregou no Google Classroom? Perfeito. Pode ficar livre do seu dever. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida antes da gente começar a aula de hoje? Legal. Então tá. Certo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Nós estamos no curso chamado Uma História da Filosofia Viva na Escola. Antes da gente começar, eu vou mostrar para vocês a primeira sequência didática que a gente já estudou, como uma retomada das aulas que nós tivemos nos meses passados. No mês passado. Que é aqui o plano de aulas. Então vejam, para vocês se situarem em que terreno do curso vocês estão agora.
Nós temos aqui o material da aula 1 e 2, que é o plano de curso. Aqui tem todas as aulas do ano inteiro, que eu programei para vocês. O que eu estou chamando de primeira sequência didática, que é a sequência didática A, são essas aulas aqui, olha. Por que é uma sequência didática? Porque eu tinha a intenção de desenvolver com vocês as primeiras coisas que vocês deveriam ouvir sobre a matéria da filosofia. Então foi como se fosse uma aproximação daquela vida costumeira que nós tínhamos e que nós chamamos de vida cotidiana, em que nós usamos o senso comum, e começar a trazer alguns fios das suas existências para o que eu chamo da filosofia. Lembram-se, a filosofia ela é uma crítica, uma reflexão e uma análise. Além disso, ela é uma fundamentação teórica e crítica. Lembram-se, são as duas definições de filosofia. Então, se eu perguntasse hoje para vocês o que é filosofia, que vocês responderiam? A resposta lacradora, que é uma crítica, uma reflexão, uma análise. Então, vejam, nós estamos dentro do curso Uma História da Filosofia Viva na Escola. O que quer dizer isso? Que nós somos atores, nós somos autores deste curso. E a ideia é que vocês se tornem os próprios pensadores, as próprias pensadores, as próprias pensadoras, os filósofos e as filósofas. Quer dizer, vocês precisam ser os protagonistas dessa história da filosofia. E hoje nós veremos o primeiro pedaço da história da filosofia, que é o período histórico dos naturalistas. Tá? Mas então, como é que vocês devem olhar para as almas de vocês para participar desta aula de filosofia? Vocês devem pensar em vocês como as pessoas que são responsáveis pela produção do pensamento. Vocês devem ser ativos com a expressão de vocês, com as reflexões de vocês. E pode levantar a mão e usar o microfone dentro da aula, tá? Nós temos tempo suficiente para ouvir a todos. Então, essas primeiras aulas foram sobre a importância da filosofia, sendo uma base para religião, para ciência e para arte, que são conhecimentos, são áreas sobre as quais a filosofia pensa e que nós veremos no segundo bimestre, mas que é o título do nosso módulo, primeiro módulo do curso. Hoje nós veremos a aula 9 e 10. Ana, seja bem-vinda à aula de filosofia. Eu já expliquei como que é o ensino híbrido e já falei um pouco sobre as nossas aulas anteriores. Então, a primeira aula da sequência didática B, que é essa sequência didática aqui, tem os naturalistas, Platão, Aristóteles, e vai até os cosmopolitas. Depois nós faremos oficinas espirituais, oficinas de texto. Tá? Então, é aqui que vocês estão no curso de filosofia. Vejam, vocês têm, então, esta aula aqui no Google Classroom. Eu já coloquei para vocês quantos pontos valem as atividades de vocês. Então, esse roteiro vale 20 pontos. Nós veremos nesta aula hoje e faremos uma tarefa mínima, como costumamos fazer em sala de aula. E vou explicar as tarefas que ficam para a semana que vem e que ficam abertas até o final do bimestre. Então, esse é o arquivo do roteiro.
Então, o primeiro item saiu. Quer dizer, vejam, o que vocês devem fazer aqui nessa tarefa? Aqui, na última página, existe o registro de estudos da aula. O que todos vocês devem fazer para registrar a presença de vocês, que é uma ação mínima dentro desta aula. É copiar o registro de estudos da aula no caderno, tá? Com as habilidades curriculares que estão nesta aula de hoje e com esse plano de ações que está aqui. Quer dizer, o que vocês devem fazer e que é uma das maiores satisfações na vida de um estudante é preencher esses quadradinhos que estão aqui. Então, se você leu o primeiro item, preenche feito. Segundo item, feito. Terceiro item, feito. Respondeu as perguntas que estão no texto da tarefa mínima? Feito. Escreveu no seu caderno, que é um diário de estudos, o que você aprendeu? Feito. Fechou. Tá? Então é isso que é para fazer. Então agora eu vou mediar esse roteiro para vocês. E ele já está no formato de mapa mental. Vamos então agora iniciar o item 1, que se trata de uma introdução aos estudos da história da filosofia. Então, antes eu falei o que era filosofia. Mas vamos ver agora o que significa essa expressão, história da filosofia. Então, como todas as criações e instituições humanas, a filosofia está na história e ela tem uma história. A filosofia é essencialmente cultural. O que significa dizer que ela está na história? Significa que a filosofia manifesta e exprime os problemas e as questões que, em cada época de uma sociedade, os homens colocaram para si mesmos diante do que é novo e ainda não foi compreendido. Então, ela pensa os problemas. Continuando. A filosofia procura enfrentar essa novidade oferecendo caminhos, respostas, sobretudo, propondo novas perguntas, num diálogo permanente com a cultura de seu tempo, do qual ela faz parte. Então vejam, dizer que a filosofia está na história quer dizer que ela está sempre ligada ao momento que ela vive no hoje. Ela está sempre antenada, ela está esperta, ela se importa com o tempo que ela está. Então, o que significa dizer que a filosofia tem uma história? São coisas diferentes. Estar na história e ter uma história. Quer dizer que as respostas, as soluções e essas novas perguntas que os filósofos de uma época oferecem tornam-se novos problemas que os outros filósofos prosseguem, continuam, ou frequentemente tornam-se novos problemas que os outros filósofos tentam resolver, seja aproveitando isso que já construíram no passado filosófico, seja criticando ou refutando. Então, o que é importante sobre a expressão história da filosofia? É que ela quer dizer duas coisas. Que a filosofia está relacionada a um contexto, seus problemas, suas respostas, ela está na história. E outra coisa é dizer que a filosofia ela tem uma história, porque ela é como se fosse uma afirmações sobre toda a história.
Então ela vai mudando, ela não é sempre a mesma. E esses problemas tomam novas roupagens. É como se um problema da filosofia fosse vestindo as roupas do século, fosse lidando com a cultura de cada século. É isso que quer dizer que é a história. Tá? E além disso, essas transformações nos modos de conhecer que a filosofia oferece como um instrumento para os humanos, elas podem ampliar os campos de investigação da filosofia, fazendo surgir novas disciplinas filosóficas. E essas que alguns desses conhecimentos podem se desligar dessas áreas e formar disciplinas separadas. Por exemplo, a estética foi a disciplina mais recente que surgiu na história da filosofia, com um pensador alemão chamado Baumgarten, lá no século XVIII, que separou o estudo dos sentidos e das artes mesmo. Então é um exemplo de como a história da filosofia pode mudar. Então, portanto, existe uma coisa em filosofia que é a originalidade. Ela é muito importante nos estudos de filosofia e que muitos de vocês são colocações de texto. Vocês jovens são muito originais, vocês têm uma criatividade que é muito proveitosa. Isso é importante no estudo da filosofia, a originalidade de vocês. Porque tanto no cotidiano quanto na filosofia dos especialistas, é essa sacada que vocês têm, que se chama originalidade, que é importante. Como diria aqui, Eureka. Então vejam, na tela de vocês estão os 6 áreas da filosofia que são tradicionalmente reconhecidas pelos especialistas em história da filosofia. Física é um estudo sobre o ser e a realidade. Quer dizer, a metafísica procura a essência de todas as coisas, de tudo que existe. Segunda área de investigação da filosofia, a epistemologia. A epistemologia é um ser humano, formas que nós podemos conhecer sobre quais métodos são mais confiáveis e são mais seguros. Tudo relacionado ao nosso aspecto cognitivo, como conhecedores, é tratado pela área da filosofia chamada epistemologia. A terceira área da filosofia é a lógica. A lógica, ela se trata de um estudo sobre a linguagem e sobre o pensamento. Então, a lógica está por trás de tudo aquilo que nós comunicamos para os outros seres humanos e também pelos processos cognitivos e sociais estão em... Então, é isso que a lógica estuda. A quarta área de investigação da filosofia é a política. A política quer dizer um estudo sobre as próprias pessoas e sobre o Estado. Quer dizer, como as pessoas se relacionam é, e também isso que nós chamamos de Estado, que é um aparato administrativo da nossa sociedade, também é estudado pela política. A quinta área de investigação da filosofia é a ética. A ética, ela é basicamente um comportamento, é um pensamento sobre as nossas ações. E a sexta área de investigação da filosofia, a mais recente, é a estética. E a estética estuda os sentidos e a arte. Então, por que nós sentimos beleza quando vemos uma obra de arte? O que significa espírito sublime
que vem na nossa alma quando nós estamos diante de coisas que são maravilhosas, que são admiráveis. Oi, Cássia, seja bem-vinda ao curso de filosofia, uma história da filosofia viva na escola. Eu falei hoje sobre o ensino híbrido e estou, no momento, abrindo as áreas de investigação da filosofia para vocês. Expliquei quais são as 6 áreas da filosofia e seja bem-vindo. Então, continuando, a filosofia ela é uma atitude, lembram-se, de crítica, de reflexão e de análise. E a filosofia, tanto, né, ela opera através dos conceitos. Tem um filósofo francês estruturalista do século XX chamado Gilles Deleuze, que ele afirmou o seguinte sobre a tarefa da filosofia. A filosofia é a arte de criar, de formar conceitos. Então vejam, tudo que realizar e criticar vai ter como um produto final o conceito. E o que são os conceitos? Bom, os conceitos eles não estão prontos e acabados. Não é como se eu pudesse dar os conceitos para que vocês pudessem usar na sua vida. Não. Dedos de vocês. Então, mesmo que eles não estejam prontos e acabados, eles estão sempre sendo criados e recriados de acordo com as circunstâncias, de acordo com as nossas situações vividas. E também eles vêm surgindo no nosso pensamento de acordo com as nossas necessidades. Dependem, tem alguns problemas em certos momentos. Então você irá construir um conceito na sua cabeça. Então, cada filósofo, e vocês são filósofos, eles criam seus próprios conceitos. E eles recriam. É isso que eu chamei de originalidade. Porque quando eles criam e recriam esses conceitos, o filósofo ele está também agindo sobre si mesmo. Ele está criando a si mesmo, ele está construindo a sua vida. Certo? Esse foi o item 1, uma introdução à história. Tem alguma pergunta até o momento? Não, legal. Então, vamos entrar no primeiro terreno da história da filosofia, antigo que lá aqui na filosofia ocidental. Estamos falando somente de filosofia ocidental, no caso. Porque existem outras filosofias, as africanas, as ocidentais, as orientais, e filosofias não ligadas a regiões. Então, parecemos justos na tal. Primeiro momento histórico da filosofia ocidental é o período cosmológico, que é um pouco antes do século IV antes de Cristo. Então é tudo que veio antes do século IV antes de Cristo. É isso que eu chamo de período cosmológico. Obviamente, depois de 3500 foi inventada a escrita, porque a filosofia precisa de coisas escritas, tá? Assim como a história também precisa dentro das ciências humanas e sociais aplicadas. Bom, os principais conceitos desse período da história da filosofia
são os conceitos de ordem e o conceito de natureza. Vejam, esses filósofos que nós investigaremos nesse período, Heráclito, Demócrito, eles são também chamados de pré-socráticos, justamente por isso que eu expliquei para vocês, que ele é até o século IV a.C., quando Sócrates começou a sua filosofia. Então eles são chamados pré-socráticos. E eles também são chamados naturalistas. Por que eles são chamados naturalistas? Porque cosmologia é uma palavra composta. Ela tem uma parte que é chamada logia, que é o sufixo, e quer dizer um estudo. Logia é um estudo. Cosmo quer dizer o universo que existe. Então, cosmologia é um estudo racional sobre a natureza. E, além de ser uma explicação racional, ela também é sistemática. E, como nós vimos, a origem, a ordem e as transformações da natureza, incluindo os seres humanos aí também como natureza. Então, a cosmologia procurava estudar de onde vieram as coisas, como é que elas funcionam e de que modo elas se transformam. Qual era o principal objetivo da cosmologia, dos naturalistas, desses pensadores que estudavam a natureza? Eles buscavam conhecer o princípio natural de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Quer dizer, aquilo que de onde tudo retorna é o que nós chamamos de uma natureza primordial e que eles usavam a palavra physis para explicar. Então vejam, esse é um conceito de filosofia naturalista. É o conceito de physis. Isso é muito importante. O que é a physis? A physis é esse princípio e ele é natural. Ele já esteve sempre aí desde que o mundo foi criado. E ele faz com que tudo nasça e tudo morra. Ou seja, tudo surge da physis e tudo acaba na physis. Tá? Então, conceito de physis. Esse princípio ele é a causa natural, contínua, imperecível da existência de todos os seres e das suas quer dizer, então, o que é a causa das coisas para os naturalistas? É a physis. Tudo é causado pela physis. Como um naturalista explicaria o mundo? A physis. Essa é a grande resposta que ele tem para as questões do, da humanidade. Os físicos, ou os naturais, eles estão sempre se transformando. Eles mudam suas qualidades, mudam suas quantidades. É óbvio que tudo morre, tudo é mortal. E essa mudança se diz em grego, um segundo conceito para essa aula, conceito de kinesis, que é o princípio do movimento dos naturalistas, nós entendemos como um nascimento, uma morte, uma alteração de estado, uma locomoção. É a kinesis. Então, a physis é a origem de tudo e esse tudo é caracterizado por um movimento da kinesis.
faz movimento com kinesis. São essas palavras que os gregos utilizavam. Bom, mas alguém tinha que dizer um ponto em que a coisa toda começava. Então, como ponto de partida para esse processo de transformação de tudo que existe, esses filósofos postulam que é um elemento primordial que nós chamamos de arqué. A arqué é um princípio básico que compõe a ordem do mundo e dá um caráter de lei geral. Então vejam, como é que os naturalistas entendiam o mundo? A physis é a causa de tudo, tem uma arqué, que é feita pelos deuses, que criaram o nosso mundo. Essa arqué, ela está sempre se movimentando e voltando para a physis. Ou seja, a physis faz com que a arqué faça o mundo funcionar maquíneto que retorna para a physis. Era assim que os naturalistas entendiam o mundo. Essa era a sua filosofia. Então eu coloquei um vocabulário aqui para vocês não se perderem, tá? Physis, kinesis, arqué, comecem a falar, a colocar isso na conversa de vocês. Vocês serão muito naturalistas. Bom, agora aqui na terceira lousa, eu coloquei, resumidamente, um mapa mental das principais ideias do... Vejam, existiam muitos pensadores antes de Sócrates surgir no século IV. Quer dizer, esses três pensadores que eu coloquei para vocês, eu selecionei como sendo os principais, mas saibam que existiam outros pensadores também dentro desse período. Tá? A filosofia também faz parte desses naturalistas. Então vamos começar o item 3, que se trata dos naturalistas. E os naturalistas são os filósofos que fizeram parte do período cosmológico, cujos principais natureza. Quem são eles? Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, porque no século IV a.C., onde nós estamos aqui agora, nós não tínhamos sobrenomes, por exemplo, Fonseca, Dorigatti, Oliveira. Não. Nós conhecemos de origem, que nós trabalhávamos ou vivíamos. Então vejam, se eu estivesse no século IV a.C., eu seria conhecido como João Carlos de Serra Negra, assim como o Heráclito era conhecido como sendo da cidade de Éfeso. Isso é uma curiosidade muito legal. Então, o Gustavo seria o Gustavo de Serra Negra, entendeu? Então, ele se chama Heráclito de Éfeso. O que que ele dizia sobre a ordem e a natureza? Eu selecionei um trecho das obras dele para vocês poderem citar também. Não se pode percorrer duas vezes o mesmo rio, e não se pode tocar duas vezes em uma substância mortal no mesmo estado, por causa da impetuosidade e da velocidade da mutação. Esta se dispersa e se recolhe, vem e vai. O que lhe referência a physis, que é o que eles chamam de rio, e que vocês poderão aprofundar sobre o Heráclito na tarefa mínima, que tem um texto de um filósofo contemporâneo, que é o Merleau-Ponty, para se aprofundar nisso, nessa metáfora do rio, que é muito importante, muito famosa na história da filosofia.
Mas vamos ver a citação. Então existe a physis, que é o rio, de onde tudo vai, para onde tudo vem. Existe a kinesis, que é o que ele fala. A impetuosidade da velocidade da mutação. É kinesis. Quer dizer, ao fim disso, encontrar o ser das coisas, a essência das coisas, aquilo que as coisas são mesmo, quando elas se contradizem. Quer dizer, por que todas as coisas existem? Porque elas nascem e porque elas morrem. Isso é uma contradição, nascer e morrer. Então é essa a nossa essência, nossa essência. Ou seja, de teoria dele era o mobilismo. Porque ele entendia as coisas como contraditórias, como sempre mudando. Esse é o Heráclito de Éfeso. Segundo o pensador naturalista, é o Parmênides de Eleia. De Eleia é muito legal que vocês também podem começar a se reproduzir, que é o seguinte, ele dizia, o ser é, o não ser não é. Vou repetir. O ser é, o que é. O não ser não é. O que não é, não é. Então, ele era muito simples para entender as coisas. Tu que esperava. Ele é simples. O que existe, existe. O que não existe, existe. Não existe. O que existe, existe. O que não existe, não existe. Pronto, acabou. Não tem discussão. Por quê? Ele acreditava que o ser está na identidade. Esse é o sinal de identidade. Quer dizer, só posso dizer que uma coisa é quando ela nasce dessa forma e morre dessa forma, ela não muda. Isso quer dizer identidade. Ele acreditava o quê? Que permanecendo idêntico e sempre no mesmo estado, o ser descansa em si próprio, sempre imutavelmente fixo e no mesmo lugar. Então vejam, ele é partidário do monismo. Só existe uma coisa, nós nascemos sempre os mesmos. Uma coisa só. E por fim, pensamento de que ele é muito conhecido na química do ensino médio, nós estudamos o Demócrito porque ele tem um sistema de organização das moléculas que são feitas por átomos. Então nós conhecemos ele da química. O que ele afirmava sobre a natureza? De que tudo que existe na nossa realidade era feita de átomos. E os átomos são pedaços de tudo que existe. Então, vejam, no nosso corpo, nós temos um órgão externo, que é o órgão da pele. O órgão da pele é feito por milhões de células epiteliais. As nossas células é como se fossem os átomos e não se fosse. Quer dizer, o universo está tudo cheio de átomos e também de vazios. Então, como é que ele explicava a existência das coisas? Surgiu como se fosse um Big Bang, em que todos os átomos foram se expandindo e se tornando múltiplos. Ou seja, ele acredita que o mundo é feito de átomos, de parcelas. Então, o roteiro de hoje estava previsto que a gente fizesse uma retomada da sequência didática A, que foi a sequência didática até a semana passada, em que terminamos com uma tarefa essencial, que é a redação sobre a importância da filosofia.
Nós também falamos sobre como funciona a história da filosofia. Quer dizer, ela tem uma história e está também da teoria resumida dos pensadores Heráclito, Parmênides e Demócrito. Cristiane, seja bem-vinda à aula de filosofia de hoje. Relaxa, não tem problema. Essa aula está sendo gravada e vai ficar disponível depois. Ou seja, oi Pedro, legal. Mesma coisa, relaxa, não se preocupa não, porque você pode ter acesso à mediação desta aula com a gravação. Então você não será prejudicado. E as outras pessoas também não. Mas foi isso que eu apresentei hoje. E retomando mais uma vez, o mínimo que vocês devem fazer para esta aula é colocar um registro de estudos no caderno de vocês. E depois se aplicar a essas tarefas aqui, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Alguém quer surtar? Alguém quer reclamar? Alguém quer desabafar? Alguém tem uma crise existencial? Alguém quer me xingar ou me fazer uma sugestão? E aí, então vocês estão de boas? Confusão. Ouço confusão. É... Bom, gente, foi. A aula de hoje foi mais ou menos como se a gente estivesse na escola, né? Só que eu tenho um equipamento diante da minha frente que eu posso fazer uma lousa sem usar o giz. Eu entendo assim. Vamos lá. Concordo. Obrigado pela sua opinião. Legal, então vocês gostaram. Ah, que bom, fico feliz. Mais alguém, mais alguém. Dole duas, dole três. Mais alguém quer usar a palavra? Horrível, tá? Legal, então vamos encerrar a chamada de hoje. Eu vou fazer mais uma chamada na turma de RH, como se a gente estivesse na escola mesmo. E segue o jogo. Vamos estudar e não vamos nos perder de nós mesmos, tá? Mandem perguntas, mandem dúvidas que eu estou aqui, tá bom? Um abraço, um beijo para vocês, divirtam-se, tenham juízo e mal feito feito.